A verdade é que se não for sofrido, não é o Vasco, né? Rapaziada, que jogo insano. Vasco consegue aí uma vitória fora de casa com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Moura foi expulso ali, acabou prejudicando bastante o Vasco, mas o moleque Ryan foi lá mais uma vez, não sentiu o peso de estar jogando fora de casa. Como sempre, não sente o peso da camisa, vai lá, chama a responsabilidade, marca um gol pro Vasco, que coloca o Vasco na briga. No segundo tempo ali o Fortaleza veio com tudo decidido ali a talvez tentar um gol ali, né, com o jogador a mais, não conseguiu. Léo Jardim gigante segurando essa vitória pro Vascão, trouxe um corte, vamos estar reagindo junto, tá bom? No final a gente volta com mais informações sobre o Vasco e a classificação da tabela aí. Tudo que aconteceu na partida, né? E em função do que aconteceu, o Cruzeiro pode até comemorar esse resultado, esse ponto conquistado. Mas é claro que na briga para ficar com o título brasileiro, o outsider Cruzeiro, como disse o Leonardo Jardim, acaba perdendo o pique aí. Vamos lá, mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Vasco. Mesmo com um a menos, o Vasco conseguiu vencer por 2-0. Será que o time do Diniz é moldado para jogar com 10? Funciona bem? Seu Elton, a gente está vendo a expulsão do Hugo Moura, foi aos 39, após a revisão do VAR, entrada no Guzmán. Aí, poucos minutos depois, o Ryan abre o placar para o Cruz Maltino e no segundo tempo o David faz o segundo. Uma boa vitória do Vasco fora de casa, vai subindo na tabela, mas tem que botar também na conta do outro Leonardo Jardim, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, que fez grandes defesas, né, Elton? E é um momento bom do Vasco, né? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. Eu citei aqui mais cedo o jogo contra o Palmeiras, que é o ponto fora da curva. Mas venceu o Bahia, o time que tá brigando por Libertadores. Venceu o Cruzeiro, que naquele momento estava brigando pela liderança do campeonato. Um resultado espetacular contra o Vitória, num jogo bem difícil, né? Bem pegado ali, um gol no final. E agora vence o Fortaleza fora de casa, numa característica que nem é tanto do Diniz, né? Um time de transição muito rápida, aproveitando os espaços do Fortaleza. E a gente tá vendo como o Vasco conseguia, muito na velocidade, né? Chegar aos gols e conseguir uma vitória fora do estilo Fernando Diniz, com o Diniz dizendo que esse cara aí que a gente tá vendo na tela, Edu, é o atacante mais completo do futebol brasileiro. Ele falou isso na coletiva. O Ryan acabou sendo o destaque, tem sido o destaque do Vasco nos últimos jogos. É o melhor, é o artilheiro do time, né? 12 gols, desde que o Fernando Diniz assumiu a equipe. É o líder em finalizações no alvo, porque é um cara que não é um atacante de área, mas é um ponta que entra muito para finalizar, ele tem muita efetividade, realmente tem sido o cara do Vasco e um dos melhores jogadores desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente já falou aqui, vai ser duro segurar o Ryan. Vitória gigantesca do Vasco hoje no Castelão sobre o Fortaleza, hein? Não que o Vasco tenha feito uma partida exuberante, sem erros, mas pelo contexto do jogo. O Vasco teve o Hugo Moura expulso com 39 minutos do primeiro tempo, jogou grande parte da partida, mais da metade com um jogador a menos, e mesmo assim conseguiu vencer o Fortaleza por 2-0. Pra vocês terem uma noção, desde 2003, ou seja, há mais de 20 anos, o Vasco não conseguia vencer o Fortaleza como visitante. Tinham sido 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates, até o dia de hoje. O Vasco fez uma partida muito justa. Já estava melhor do que o Fortaleza no 11 contra 11, já tinha mais posse de bola, conseguia criar boas oportunidades, mas como é o futebol, né? O Ryan talvez fosse o jogador de ataque que menos aparecia no jogo até a expulsão do Hugo Moura. A partir do momento que o Hugo Moura foi expulso, que o Fortaleza começou a sair um pouco mais para o jogo, apareceu a maior qualidade que o Ryan tem. Essa condução de bola em velocidade, essa capacidade que ele tem de arrastar a marcação e a capacidade que ele tem para finalizar em movimento. Ele sempre faz isso. E antes ele vinha tendo poucas oportunidades de condução, exatamente por estar jogando um pouco mais avançado e centralizado. A partir do momento que o Vasco passou a ter só ele mais à frente e o Fortaleza subindo, foi quando ele teve a chance de fazer 1-0 ainda no primeiro tempo, já no finalzinho, conduzindo essa bola, acelerou, ganhou da defesa e fez 1-0 para o Vasco. E aí parecia que o Fortaleza ia crescer no jogo, e cresceu no jogo no segundo tempo, mas o Vasco conseguiu em outro contra-ataque já na segunda etapa
matar no raro contra-ataque até no segundo tempo, né? Primeiro foi o Ryan, teve uma boa oportunidade, depois só deu Fortaleza, e o Vasco com muita dificuldade para sair de trás, teve algumas alterações, e essas alterações demoraram para ter um impacto. Mas na primeira oportunidade que o Vasco teve para sair já com esses jogadores, uma boa jogada do Matheus França, uma construção junto do Puma, cruzamento, a bola sobra para o David, que também havia acabado de entrar, fazer o 2-0, lei do ex que nunca falha, e o Vasco conseguindo uma vitória fundamental para as suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil e consegue fazer isso com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Então tem que valorizar muito esses 3 pontos conquistados com muita garra e com muita entrega do time. Mais uma noite daquelas para ficar no livro das mais marcantes da temporada. Mais uma com Fernando Diniz. Dessa vez com um jogador a menos. Com um roteiro que fez com que o relógio ficasse estático no segundo tempo. Mas ao mesmo tempo com alguns sinais que todo vascaíno vai decorando pela repetição. Se não vejamos, somos o time que mais teve erros individuais na temporada até aqui. No total somamos 10, onde 5 foram de Hugo Moura. Outra vez corremos sérios riscos de perder pontos por conta de uma falha de um volante que não consegue trazer o equilíbrio que Barros, por exemplo, ao seu lado conseguiu trazer na sua volta. O jovem faz parte do pacote que tem se colocado como o melhor dos últimos anos em uma janela de transferências para o clube. Porque é incrível como todo jogador que chegou tem sido importante. O único que não se firmou é justamente a peça que falta para encaixar nesse quebra-cabeças. Thiago Mendes seria o reforço caseiro ideal para toda essa instabilidade que o Hugo Moura tem trazido por ali em 2025. Esses são alguns dos sinais que o torcedor tem enxergado, mas tem mais. A começar pela forma como os 3 pontos foram construídos nessa noite. Porque numa partida disputada em 11 contra 10, é impossível você não afirmar que a vitória não foi construída. O sufoco na segunda etapa seria natural. O Fortaleza cresceu nas mãos de Palermo e o São Paulo havia passado por uma situação idêntica recentemente, mas sobreviveu. A nossa missão era a mesma diante de uma equipe que não finalizava tão bem no campeonato. Porém, nessa noite em específico, o adversário acertou o gol o tempo inteiro. E não foi pouco. Foram 9 defesas de Léo Jardim, na sua melhor atuação da temporada para nos garantir um triunfo importantíssimo. Mas como eu falei, foi tudo construído. Começando por Barros, que ainda não perdeu desde a sua volta ao Vasco, e passando por uma dupla de defesa que passa muita segurança para o seu torcedor, tanto na construção como na destruição também, que é o principal. Cuesta mostra o porquê os melhores jogos do Vasco defensivamente no ano foram com ele em campo. E Robert Renan dispensa elogios que já viemos fazendo. Depois de muitos anos, me parece que finalmente temos jogadores para essa posição, a mais carente de todas. Reforços que chegaram na última janela para corrigir um problema que passa pela ideia de jogo de Diniz, sim, mas que todos sabemos que não é de hoje no clube. Chegamos então a um dos últimos recados entregues pelo campo. O segundo gol é o símbolo da resiliência. Na assistência de um jogador que viajou 25 horas para estar em campo nessa noite e no gol de outro que parou por quase um ano por conta de uma lesão e se tornou outro grande reforço dessa janela. O elenco do Vasco ganha corpo nesse momento da temporada, tendo o Cometa Ryan como protagonista. O menino que se tornou o nosso presente e que a cada dia mais se torna o nosso futuro também, onde certamente se tornará a maior venda da nossa história numa venda inevitável a se fazer. Mas ao seu lado temos outro protagonista em 2025, aquele que muitos subestimaram e tudo que ele fez para estar aqui precisa sempre ser lembrado. Coutinho é um de nós em campo e nessa noite onde o pequeno mágico chegou à sua 16ª participação em gol na temporada, o intitulado Mortinho por muitos, mas enorme Coutinho para aqueles que sempre souberam do seu potencial, chegou ao seu 44º jogo no ano, fazendo com que o 2025 se torne a segunda temporada em que ele mais disputou jogos nos últimos 10 anos da sua carreira. Uma conquista num jogo marcante que o Vasco não vencia há 22 anos fora de casa. Mais um tabu quebrado por Fernando Diniz, o cara que revolucionou a temporada, livrou o time do rebaixamento e coloca agora o Vasco na briga por uma vaga na Libertadores. Ryan é uma força da natureza que estava escondido num Vasco totalmente atordoado e se tornou um reflexo de um time que está na semifinal da Copa do Brasil e que se recusa a perder.
Ryan é o rosto do Vasco de Diniz. O Vasco que finalmente volta a ver um horizonte. E que mesmo com um a menos, encontra forças onde antigamente não tinha nem com o time completo. O Vasco tem forças para sonhar com algo a mais. Ele encontra forças onde parece que não existem. E o Ryan é exatamente isso. Encontra força física, encontra talento onde parecia que seria impossível ter. Ryan é um talento raro, raríssimo, uma joia, um diamante a ser lapidado. E que não pode sair do Vasco por menos de 35 milhões de euros. Ryan é um jogador sobrenatural para a idade dele. Uma força, uma consciência tática, física, finalização. A cada jogo que passa ele evolui mais. A cada jogo que passa eu paro de pensar nele só como um grande jogador e sim como o futuro do futebol brasileiro. A cada jogo que passa o Diniz me convence que o Ryan é um futuro fenômeno do futebol. O retrato desse Vasco. O imperdível da Gama tá danado, tá? Mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. E tinha gente que achava que o Vasco ia cair. Pois bem, meteu-lhe 2-0 com um jogador a menos jogando lá em Fortaleza, meu irmão. 2-0 pra cima de Fortaleza. Fortaleza, meu irmão, que tá se afundando, quem diria? Um projeto que foi tão bem ano passado, se classificou para Libertadores, agora simplesmente recaiu de uma forma absurda e pode ser que vá parar na Série B. O Vasco não, o Vasco tá fazendo o caminho contrário. Veio de um campeonato muito ruim, começou muito mal esse ano, mas tá indo buscar, inclusive aí já pode começar a sonhar com vaguinha, tá? Numa dessa pega uma Sul-Americana e como quase todo mundo vai pra Libertadores, se o Flamengo ou o Palmeiras vence essa competição, não sei não, tá? Não sei não se o Vasco não belisca uma vaga ali não. Tem jogado muito bem. Ai, não é pra tanto. Pois é, meu filho, você tá vendo os últimos resultados do Vasco, empatou com o Flamengo, ganhou hoje fora, ganhou o jogo há um dia desse aí, tomou um 3-0 do Palmeiras, tomou. Não acontece, desvio de rota, mas assim, o Vasco tá bem. Tem aí pouco mais de que 10, 8, 9, tem uns 10 jogos ainda no campeonato, rapaz, o Vasco, rapaz, numa dessa aí fazendo 18 pontos aí, eu não sei não, hein, se ele não vai buscar aí uma Sul-Americana pelo menos. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo que a gente trouxe para estar reagindo junto, Vascão aí conseguindo uma vitória heróica, isso porque tava com um jogador a menos, mesmo estando em boa fase, ele acredito que tinha total condições de ganhar essa partida, mas a partir do momento que você tem um jogador expulso ali ainda no primeiro tempo, isso coloca ali um grau de dificuldade muito maior, principalmente você tá jogando na casa do seu adversário, né, com a torcida empurrando, mas o Vasco conseguiu ali abrir o placar, o moleque Ryan jogando muita bola, seleção é questão de tempo, e a gente tem que destacar também o Léo Jardim, né? Brincadeira o que o Léo Jardim fez no momento de pressão ali do Fortaleza. O Léo Jardim ali fez mágica, segurou o resultado, segurou esses 3 pontos e consegue ali colocar o Vasco numa situação muito confortável na tabela. Vasco agora que começa a mirar o topo, começa a mirar ali a pré-Libertadores a princípio, né? Mas se continuar assim, ele vai brigar para chegar bem lá em cima, e é isso, o Vasco tem que ser assim mesmo. Mas foi um jogo insano, que jogo bom, Vasco mostrando reação, mostrando seu DNA, mostrando que consegue na raça também, quando a técnica ali deixa a desejar um pouco na questão ali de ter um jogador a menos, ele foi na raça e conseguiu trazer esses 3 pontos. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um vídeo muito bacana aí, já deixa o like pra tá dando uma moral pra gente, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!